Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Acho que já podemos começar, né? Acho que o pessoal já está chegando aí. Hoje tem um número um pouquinho maior, mas o pessoal acaba assistindo mesmo é no quando é postado lá no canal do YouTube, né? Da Escola de Formação. Então, eu sou o Rodrigo Fagundes, aqui da Escola de Formação, e hoje nós vamos ter uma formação mais voltada por uma demanda das escolas, né? As escolas estão este ano, de 2023, revendo o seu PPP, o seu projeto político-pedagógico. E uma das demandas que a gente tem com relação ao PPP é exatamente destacar qual o sujeito que a gente está desenvolvendo, né? Então, no PPP, a gente precisa, e eu vou utilizar aqui o Cipriano Lucchesi, para a gente conseguir compreender o que seria isso, né? Desenvolver um sujeito, né? Então, isso vai ao encontro de uma demanda da escola, mas também vai ao encontro do próprio ensino religioso. A gente vai ver aqui que tudo isso que é apontado sobre o PPP são coisas que nós trabalhamos, são assuntos, habilidades que nós desenvolvemos no ensino religioso. Então, eu vou fazer aqui uma projeção, vou compartilhar aqui com vocês. Então, já está aí projetando, qualquer coisa vocês me avisem aí se não pegar, tá, pessoal? Se parar de projetar. Então, contribuições do ensino religioso ao PPP. Então, primeiramente, o Luquez ele vai falar para nós sobre o ato pedagógico, né? Isso aparece muito na leitura, né, na escrita do Cipriano Lucchesi. Então, ele cita o seguinte, que o ato pedagógico ele é dividido em três partes, ele é constituído, né, por três elementos, né? Esses elementos são planejamento, a execução e a avaliação. Mas eles não vêm numa ordem, assim, não tem primeiro o planejamento, depois a execução e depois a avaliação. Isso a gente vai ver que um faz parte do outro. Inicialmente, a gente começa, né, pelo planejamento. Então, o planejamento para o Luquez seria um momento onde o professor ele vai agir a partir da sua reflexão. Então, primeiro ele vai refletir sobre o que os estudantes sabem, o que eles precisam aprender, e após essa reflexão ele vai, então, organizar estratégias, habilidades, atividades, né, para pôr em prática essa tomada de decisão dele, ou seja, eu pretendo retomar isto e avançar nisto. Tá? Então, essa tomada de decisão dele, ele vai pôr em prática a partir desse planejamento. Após o planejamento, vem a execução do que foi planejado, né? Que é o momento onde os estudantes vão desenvolver as atividades, né, essas estratégias metodológicas, né, estabelecidas pelo professor. E o professor ele vai observando esses processos, né, de ensino e aprendizagem. Da forma dele de ensinar, o que deu certo, o que pode ser diferente de uma próxima vez, o que os estudantes estão ali demonstrando oralmente, de forma prática, ou através da escrita, o que eles estão ali apresentando como estou conseguindo aprender. Isso eu estou conseguindo desenvolver. Então, esse processo de acompanhamento, de observação, é a avaliação. Então, a avaliação ela não se faz após, ela se faz simultaneamente ao processo aí de execução, né? Então, a avaliação seria essa observação constante que vai ocorrer juntamente à execução, né? A execução e a avaliação então, vão sempre estar em comunicação, então, ela deve ser parte do cotidiano. Ela não é algo que tem uma data lá no final, depois de toda a execução, eu vou ver o que foi aprendido. Não. Isso faz parte desse processo, até porque se algo ali não está dando os resultados almejados, tem como o professor ter uma, uma correção de rota, né? Então, não, isso aqui não está dando certo, eu vou ter que ver outras estratégias, isso aqui eu não posso avançar porque eles não desenvolveram. Então, se eu der uma aula com algo além disso, eles não vão conseguir desenvolver a próxima etapa, né, desse planejamento, né? Então, o professor, se ele está acompanhando, ele consegue, então, fazer essa retomada.
Então, isso aí, pessoal, planejamento, execução e avaliação, é um ato pedagógico, ou seja, a nossa prática docente. E daí ele cita isso como uma avaliação de acompanhamento. Então, ele vai acompanhar, essa avaliação vai acompanhando esse processo de execução, né? E exige um projeto, exige uma meta, um objetivo, algo que seja almejado, que queira atingir, desenvolver, né? Então, essa meta é o que vai fazer todo esse caminho, né, que quer ser construído. Então, se tu sabe aonde tu quer chegar, tu tem mais facilidade para conseguir notar o caminho que você está fazendo, se os estudantes estão conseguindo acompanhar. Se tu não sabe aonde tu quer chegar, se não tem algum objetivo, eu pretendo que seja desenvolvido isso, dificilmente tu vai conseguir ter essa avaliação de acompanhamento. Então ele acaba citando que essa avaliação de acompanhamento não é uma realidade da maior parte das escolas, né? Então a realidade que a gente vê é de uma avaliação final, né? Tem o processo de execução e após vem a avaliação, que é mais uma avaliação classificatória. Aprendeu, não aprendeu e passa adiante. Não uma avaliação no sentido de acompanhar, corrigir rotas antes de encerrar tudo, né? Então, é uma avaliação que pode sim gerar aí um processo de recuperação, né, das defasagens. Então, ele cita ali que quando a gente tem uma meta, isso acaba auxiliando a forma de construção, né, de uma forma mais eficiente, do autodesenvolvimento do estudante. E daí vem, ó, a gente já começa a caminhar para essa formação do sujeito, formação do particular do estudante. Tá? O que se diferencia do esperar? Esperar que, por exemplo, eu vou dar aula e vou esperar que eles aprendam e lá depois eu vou ver se aprendeu ou não. Né? Então, ele ressalta isso, né, na sua escrita, que há uma diferença entre construir e esperar. Algumas escolas constroem, né, o que está sendo almejado, constroem ali o desenvolvimento de habilidades, porque está ali acompanhando essa construção. Outras, muitas outras, acabam esperando, né, dar a sua aula e espera-se que eles acabem lá, ao final de um processo, aprendendo ou não. Tá? Ele diz que as escolas que constroem essa aprendizagem são escolas que investem, né? Então, buscam soluções para os impasses, para os obstáculos, tentam ver ali uma forma de que todo mundo aprenda. Já as escolas que ficam esperando, uma escola sem acompanhamento, que mesmo observando algumas necessidades, acabam não tendo nenhum tipo de intervenção, né? Então, temos aqui a foto do Lucchesi, tá? E aqui cita para nós, então, que para nós realizarmos esse ato de avaliar dessa forma, acompanhando, né? A gente precisa, então, saber o que a gente vai acompanhar. Né? O que eu estou acompanhando? Estou acompanhando simplesmente que eu quero ensinar, por exemplo, a diferença de monoteísmo e politeísmo, no nosso caso aqui do ensino religioso, tá? Eu só quero ensinar um conteúdo, né? Ou estou aí pensando em desenvolver um estudante, né? Um sujeito. Eu vou ensinar monoteísmo, politeísmo, porque tem um objetivo maior lá no PPP, que é de um cidadão que saiba respeitar este mundo cada vez mais plural. Então, eu vou ensinar monoteísmo, politeísmo, para eles notarem que dentro da escola, do bairro, da cidade, do país, do mundo, existem pessoas que creem em religiões diferentes, por exemplo. Então, tu está dando aula para um outro viés. Tu já sabe que ao trabalhar com esses conceitos, tu vai ter algo a alcançar, né? Algo a desenvolver além desses conceitos, né? Então, precisamos saber o que queremos desenvolver, né? Ele acaba citando, então, que o PPP é o documento que cita para nós o que nós queremos desenvolver, né? A direção do ato pedagógico. E daí vem algumas indagações. Então, no ato de pensar no nosso planejamento, no ato de pensar no PPP, nós temos que pensar o seguinte, né? Então, aqui indagações sobre esse ato pedagógico, sobre a nossa prática docente. Nós temos clareza da direção da nossa atual prática pedagógica? Nós sabemos para onde nós estamos indo? Nós temos clareza da direção que estamos conduzindo nossos estudantes? Tá?
Temos clareza dos valores e crenças que dirigem a nossa prática pedagógica? Será que a gente consegue notar, quando estamos dando aula de ensino religioso, que o que nós estamos falando pode ter, sim, certamente tem, né? Mas em que grau, né? Valores, crenças, e quanto isso influencia, quanto eu estou colocando, que valores são esses? São valores que levam às competências dos direitos humanos, por exemplo, né, que é aqui do ensino religioso, né, ou são valores que atingem apenas ao que eu, enquanto professor, acredito, né? Temos clareza se a nossa prática pedagógica está, na verdade, sendo conduzida por um senso comum inconsciente que domina o nosso meio escolar? Ou seja, será que a gente está dando aula, dando aula, dando aula, sem se dar conta que, querendo ou não, nós estamos indo para alguma direção? E uma parte dos professores pode ter, sim, ali esse senso comum que é, todo mundo está indo, tu entra na escola, vai acompanhando, 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 mas nem se dá conta que a gente está acompanhando para alguma direção e que direção é essa, para onde está levando, né? Então, são perguntas aí que a gente tem que se fazer, né? Essas perguntas trazidas por Luquezzi, tá? Elas contribuem muito para nós refletirmos sobre as nossas origens, sobre as origens e intencionalidades do nosso ato pedagógico, né? Então, por que que eu dou aula dessa forma, né? Qual a intenção? Isso acaba revelando muita coisa para nós, coisas que até a gente não, porque muito acaba sendo até intencional, né? A gente acaba só seguindo, né, o ritmo da escola, né? Mas a gente precisa prestar atenção de que as respostas dessas perguntas vão permitir identificar se o nosso ato pedagógico, nossa prática pedagógica tem o estudante como centro. Qualquer texto de PPP vai trazer isso, certamente, né, vai trazer isso de que o centro do processo educativo é o estudante. Só que será realmente que as nossas práticas estão tendo isso? Porque, por exemplo, as supervisoras, o supervisor que vieram aqui na escola de formação, fazer formação neste mês sobre o PPP, o que vai ter no PPP, se ele é retirado ou não, como eles escreveram o último, o que eles estão notando que deve continuar, que deve sair. Então, teve um grande processo de troca de experiências entre o pessoal da supervisão das escolas aqui na escola de formação, eles comentando o que deu certo, o que poderia ser feito, né? Então, com relação à estrutura do PPP, isso aí vocês podem conversar com a supervisão de vocês, porque já teve formação aqui destinada às equipes da supervisão, né? E, indiretamente, sempre vai ter ali alguns links, né, das próximas formações com o pessoal da supervisão aqui na escola de formação. Então, aí na escola de vocês, certamente, né, já estão aí ocorrendo, ou já estão, pelo menos, agendadas formações voltadas para o PPP. Então, essas respostas aqui são importantes para, na hora de vocês escreverem aí o PPP, vocês pararem para pensar, será que é o estudante que está movendo, mobilizando todo o fazer pedagógico da escola, ou são apenas professores, decidem, pensam, eu acho que é isso, eu acho que é melhor, e não precisamos ouvir comunidade nem estudantes, né? Então, ele ressalta muito isso, né? Que nós precisamos enxergar o estudante articulado com o mundo que o cerca. E isso vai ficar mais evidente quando ele começa lá a comentar sobre o estudante de hoje, o estudante do passado, o estudante do futuro, né? E alguns ficam muito apegados ao estudante do passado, porque antes da pandemia, porque há 10 anos atrás, porque quando eu comecei a dar aula, nós temos o estudante hoje, é este nosso estudante. Não adianta pensar no outro. Este, o que eu preciso, o que este sabe, o que este não sabe, o que este precisa saber. E nem também, assim, colocar um estudante neste nível, né, no PPP, e tentar sempre compará-lo com isso. Não, ele vai ao longo da educação, esperamos que ele chegue até este patamar, né? Mas, atualmente, ele está no processo, né? Então, o que a gente pode fazer enquanto escola para que ele se desenvolva e avance em direção ao que está sendo almejado? Aqui eu já citei, né, essa questão da escola de formação,
aí lá por 2019, teve um GT das equipes, né, principalmente de quem trabalhava na supervisão, para discutir o que era o PPP, o que teria em cada página, né, quais os itens ali, né, do PPP, as partes, né, e as equipes revisaram isso este mês aqui e viram que não, o que tem ali, né, as partes que concernem ao PPP devem continuar, né, mas muita coisa do que está escrito já não tem nada a ver com a realidade da escola, por conta principalmente da pandemia, né? Os estudantes hoje são totalmente diferentes dos estudantes que a gente tinha antes da pandemia. Então, a gente precisa olhar para este estudante. Então, essas escolas que tiveram esse olhar de que nós precisamos escrever um PPP para este estudante, com foco nesse estudante, são escolas que já estão aí nessa caminhada de que escolas que constroem uma educação voltada para o estudante, né? Então, isso é ótimo. Tá? O que ele traz, então, assim, como metas, como objetivos do ato pedagógico, né? Ele acaba trazendo que o PPP deve trazer uma educação que permita desenvolver o sujeito e o cidadão. Então, o que, que ele fala? Assim? O sujeito seria mais uma questão identitária, né? Eu me enxergando, me olhando, né? E o cidadão seria a relação não comigo, mas uma relação com o outro que me cerca, que está aqui me cercando, né? O mundo, né? As pessoas da sociedade. Então, a escola tem que fazer esses dois olhares, não só preparar para o mundo, ou não só preparar para as suas necessidades, né? Suas especificidades, mas sim esse preparo duplo, né? Então, ele acaba citando que isso é o que a gente chama de formação integral, né? Porque não é só os conteúdos que eu vou trabalhando. Tem esta parte, que é muito importante, que é a parte da formação integral, né? Além dos conteúdos, né? E, e para que servem, né? Tantos conteúdos e habilidades. E ele acaba também aqui citando que tem a questão do sagrado, né? Que isso vem bem diretamente ao ensino religioso. Então, essas metas de aprendizagem, né, isso que a gente quer desenvolver, é o que será planejado, é o que será executado e avaliado. Né? Então, eu pretendo desenvolver tal situação, né, tal característica de sujeito, eu preciso, então, que as minhas habilidades, objetos de conhecimento, sejam selecionados para contribuir nesse desenvolvimento. E eu preciso dar aulas a partir desses conteúdos, para desenvolver este estudante, esse sujeito almejado. Né? Então, o ano passado, por exemplo, nós tivemos uma formação de História e Geografia, que eu comentei sobre as dificuldades que os estudantes estavam vindo, e eu falei, ó, a gente precisa trabalhar com esses estudantes, nossos conteúdos de história, geografia, mas nós temos que trabalhar o quê? A leitura e a escrita. Leitura e escrita são competências de todos os componentes curriculares, não só de língua portuguesa. Então, porque essa é uma necessidade do estudante, uma defasagem que está aí batendo na porta, né? Então, é isso, é enxergar as necessidades dos estudantes, o estudante hoje. Não ficar comparando assim, mas no passado ele escrevia e agora não está escrevendo, ou depois ele vai. Não, esse estudante tem hoje, o que ele necessita, né? Desenvolver. E a partir do momento que a gente tem esse entendimento, a gente sabe o que vai acompanhar. Então, fica muito mais fácil fazer essa avaliação de acompanhamento. Então, primeiramente, ele vai falar, então, sobre a formação do sujeito, a formação do cidadão e a formação do sujeito cidadão com relação ao sagrado. Então, ele traz aqui, ó, isso que está em marrom, pessoal, são links que dá para a gente fazer com o ensino religioso. Tá? Então, ele fala, então, que nesse PPP a gente vai colocar sobre o tornar-se sujeito, né? Que vem com essa questão do eu comigo mesmo e eu com os outros. Né? Então, ele fala que tornar-se sujeito seria tomar posse de si mesmo, né? Tomar posse de si mesmo. Parece muito esse termo, né? Que é tu te conhecer, né? Dá para trabalhar habilidades de identidade, de autoconhecimento, valorização da vida, né? A gente pode fazer esse tipo de atividade, né? Ser de valores também, né? Porque a gente, quais valores nós temos, né? Ser capaz de confrontar-se frente às facilidades e dificuldades da vida e do mundo, né? Que é a questão do autoconhecimento, autorregulação, autogestão, né?
Então, como a gente acaba lidando com frustrações, né? Administrando-a para o seu bem-estar. O bem-estar aqui seria, então, a socialização, a valorização da vida, e são tudo possibilidades que nós podemos explorar com o ensino religioso, né? Assim como do outro e do meio ambiente, né? No texto aqui eu vou colocar meio natural, porque eu sou professor de geografia, a gente acaba utilizando o termo meio natural em vez de meio ambiente, né? Mas seria então a relação. Ó, no ensino religioso a gente trabalha essas questões de socialização, né? Mas não adianta eu saber socializar e eu degradar o local, né? O meio onde eu vivo, né? Seja a sala de aula, a escola, a família, o bairro, a cidade, né? Então também faz parte da valorização da vida eu cuidar da onde eu vivo. Tá? Projeto de vida, desenvolvimento de habilidades que levem a essa questão da cidadania, se enxergar, estar como um cidadão, né? Trabalho com os direitos humanos, são impossibilidades do ensino religioso para contribuir para essa formação do sujeito. E ele cita o seguinte: como humanos, somos indivíduos, ou seja, nascemos e vivemos como uma unidade na relação com tudo mais. Ou seja, nós somos indivíduos, né? Somos humanos, somos indivíduos, nós somos um. Então, por isso a escola tem que também ter atividades que trabalhem este um, tanto as necessidades, mas como também a possibilitar que este um se autodesenvolva. É a questão que a gente fala da autonomia, né? A gente fala, os estudantes estão assim, não leva a sério. Mas o que a gente faz para desenvolver essa autonomia? Né? Temos uma experiência interna e única que precisa ser preservada, alimentada e fortalecida, para que cada um possa administrar a sua vida, seus talentos e seus desejos, né? Então, assim, se a gente for parar a pensar nessa parte da sua vida, seus talentos e desejos, casa muito com as habilidades que falam de projeto de vida. Que o projeto de vida não é preparar para o mercado de trabalho. A gente até pode explorar a questão do mundo do trabalho, de habilidades de convivência, de conhecimentos técnicos ali para lidar com o dia a dia, como, por exemplo, questão de computador, digitação, né? A gente pode trabalhar, né, a questão do mundo do trabalho, não do mercado de trabalho. Mas também é projeto de vida, e que, para o nosso caso, questões finais, é trabalhar as necessidades da vida desse estudante, a vida do hoje. Tá? Não adianta eu estar lá com o sexto ano, com 10, 11 anos de idade, e eu falar com eles sobre o trabalho. Eles não têm essa visão, eles não conseguem se imaginar com 15 anos de idade. Imagine querer que eles tenham uma compreensão da sua vida adulta, né? Então, nós precisamos trabalhar o hoje, né? Então, o mais importante do que o estudante está estudando, um estudante de 10, 11 anos está estudando como ele vai se relacionar numa empresa, é ele saber como ele vai se relacionar dentro da sala de aula, com os amigos, no intervalo, no pátio, com a família, né? Depois, contudo, esse ser humano que é indivíduo, que é um, ele também precisa ser autodesenvolvido para perceber que ele não é único, que também tem pessoas que também têm as suas individualidades e que ele tem o direito de ter a sua individualidade também considerada, preservada, valorizada, né? Ou seja, que outros também têm uma vida, relações, né? Direitos, né, voz e vez, né? E como nós podemos contribuir, né, para essa relação, né? Então aqui ele vai acabar citando o seguinte, né? Aqui sempre vai precisar se reflita, que são questões que a gente precisa fazer para nós mesmos para conseguir perceber se a gente está, né, andando ali por uma direção que desenvolva esse sujeito cidadão, né, em sala de aula, na escola, para a vida, né? O seu ato pedagógico desenvolve a individualidade dos estudantes, né? Pensa aí nas suas propostas, né? Será que tu consegue trabalhar isso, desenvolver esse momento individual? Quais atividades, momentos que possibilitaram ou que possibilitariam, né,
fazer esses momentos do estudante colocar, se expressar, criar, né, individualmente. Então, se por um lado os humanos são indivíduos, por outro, a gente precisa ter consciência, como diz o Lucchesi, que nós nos formamos na interação com o outro, na interação com o meio natural, né? Então, e daí isso nos leva a transcender o meio, seja o meio natural, social, cultural. E se transcender significa passar dos limites, né? Ir muito além do esperado, né? Então ele acaba dizendo assim para nós: vivemos no meio natural, meio social, né? Agimos sobre ele. Então toda vez que a gente tem uma ação, uma fala, tá? A gente vai agir tanto tendo consequências para cima de nós, para os outros e para o meio, né? Então a gente precisa fazer com que os estudantes, né? Percebo que a gente sempre faz alguma atividade para satisfazer as nossas necessidades, né? Sejam aí materiais, como o trabalho, as atividades humanas, né? Culturais e até mesmo espirituais. No caso de espiritual, mesmo a gente pensando que no ensino religioso, não é nada tão fortemente ligado à religião, tá? Esse espiritual aqui que ele traz são as necessidades de cada um, tá? Então, por exemplo, é aquilo que leva a gente a transcender, a estar além das expectativas, né? Como, por exemplo, um ato de amizade, né? Ali, aquela amizade entre eles, isso nos causa emoções, sensações, né? Muito além do que se esperaria numa atividade escolar, né? Uma observação de uma apresentação teatral, por exemplo, na escola, tá? Um passeio, né, para um lugar que eles nunca esperariam, né? Tem aqui alguns relatos de professoras que falam, um estudante disse que foi viajar, e ele foi para Porto Alegre, e ele voltou maravilhado de ter visto a orla do Guaíba, né? Então, assim, a gente tem realidades bem distintas em Canoas, né? Então, assim como nós temos estudantes que viajam para fora do país, a gente tem estudante que ir até a orla do Guaíba, né? É algo quase assim, né, inesperado para eles, né? Então, essas atividades, assim, elas acabam sendo muito individualizadas, né? Atinge um ponto que atinge muito a este, mas não atinge a outros, né? E, então, é nesse sentido que, dessa fala de atividades que atingem ao individual, né? Ao indivíduo, mas que elas acabam, né, atingindo a todos, né, nesses momentos de reflexão, de falas, né. Por isso que a aula de ensino religioso, ela é importante para a escrita, mas ela também é importante para essa questão dialógica, né? Então, ela também é importante para essa fala, esse um ouvir o outro. Dá para fazer algumas atividades onde eles vão fazer no papel, depois eles vão falar com o colega do lado, num grupo, daí as ideias vão sendo pescadas, daí tem as ideias passando para o grande grupo, para toda a turma. Então, é importante, sim, a gente perceber que dá para a gente fazer esses movimentos. Eu, os mais próximos, a turma inteira, e assim a gente vai contribuindo para isso, né? Para essa formação do sujeito que vai conseguir perceber a sua opinião e a opinião dos demais. Tá? O ser humano é capaz de transcender, ele cita aqui, né, porque ele é capaz de agir e compreender sobre a ação que ele fez. Né? Por exemplo, aqui esse aqui é um exemplo, tá? Um exemplo a partir do que eu li, mas não é um exemplo trazido por ele. Uma rocha, ela está no meio natural, está na natureza, uma rocha. Ela pode acabar crescendo ali no processo de formação ali, uh, criando mais solo, pode ter ali um processo de formação de rocha, pelo ciclo das rochas, né? Então, na transformação virando mais rochas daquele tipo, pelas placas tectônicas elas podem se movimentar, mas tudo isso não acontece de forma intencional. Já o ser humano, sim. O ser humano, ele vai agir, vou tirar aquilo, vou construir aquilo de forma intencional, e tudo que ele faz
tem consequências para ele, para os demais e para o meio, né? Então ele diz isso, né? Que enquanto o ser humano age sobre o mundo externo, as consequências são para todos, são tanto para ele, né, quanto para os demais. E esse, para mim e para o outro, é essa questão do sujeito e do cidadão, né? Daquele que tem ali a consequências do seu trabalho, a sua ação humana, né? E essas consequências são percebidas por todos. Daí que mais uma coisa para a gente refletir, então. O seu ato pedagógico desenvolve estudantes com boas intenções, né, para o meio em que está inserido, né? Então, se a gente fala aqui, né, que ele precisa se preocupar, né, ficar atento, perceber, na verdade, essa palavra perceber, que existem os outros, a nossa prática pedagógica desenvolve isso, essa percepção do outro, né, da onde está inserido. A nossa prática pedagógica, ela contribui para que os estudantes percebam que estão inseridos no local com uma diversidade de pessoas, né? E isso a gente acaba vendo, assim, né, principalmente nesse contexto pós-pandêmico, que eles passaram 1 ano e meio, 2 anos sem contato com adolescentes de outras realidades familiares, né, contextos familiares. A gente nota aí uma questão da elevação da violência, né? E será que a gente tem alguma atividade que a gente consiga trabalhar isso? Será que a gente está só percebendo a questão da agressividade, da falta ali dos hábitos de estudos, mas estamos tendo estratégias para trabalhar essas demandas, né? Então, algo aqui que a gente precisa pensar é o seguinte: e quando a gente se preocupa em desenvolver tudo isso, a gente está contribuindo para uma educação plural. Porque a gente consegue, se eu tenho um estudante como centro, eu vou ter diversos estudantes. E daí, na hora que eu planejo a aula, para que cada um tenha sua voz e sua vez ouvidas, né? Para que eles consigam perceber o restante do grupo, eu estou criando um ambiente plural. Tá? Então, isso é importante porque o mundo é plural. Claro que daí, se a gente for pensar em formação de professores, precisa também de uma formação, como a gente está vendo, estamos fazendo essa, para dizer, olha só, professor, o mundo é plural. Então, isso que a gente está querendo desenvolver nos estudantes, tem professores que não desenvolveram neles. Então, isso é também importante pensar que os professores têm que também ter essa tomada de consciência, pois há uma diversidade entre os professores e uma pequena parte que não representa, né, a educação brasileira acaba pensando, não, eu tenho estes valores, eu quero estes, eu tenho essas concepções ideológicas, religiosas, enfim, e eu quero que isso seja prevalecido, né? Daí, então, é o eu, mas eu não desenvolvi essa relação com o outro, né? Então, é bem difícil que um professor com esse perfil consiga desenvolver uma educação plural, né? E desenvolver sujeitos cidadãos, né? Sujeitos que vão fazer aí a diferença e respeitar as diferenças. Né? Fazer a diferença na sociedade. Né? Escola plural, né? Então, a gente pode pensar aqui em 3 aspectos. Note que a escola deve ser organizada para atender a esse estudante de hoje, não aquele que você lecionou ou foi há anos, né? Por exemplo, eu há 10 anos atrás dava aula com um aluno que tinha tal perfil. Quando eu estudava, eu era assim e hoje eles não são. Mas são outros seres humanos e é um outro contexto, né? É outro espaço, outro tempo, né? E a gente precisa ter essa consciência, né? O seu estudante dificilmente já será um humano idealizado para o futuro, tampouco será aquele que existia no passado. Ele é o humano de hoje. Ou seja, não adianta ter lá, olhar as competências lá do RCC, e eu quero então, que ele desenvolva isso, e eu esperar que ele e ficar frustrado, porque ele não é isso ainda. Não, né? O que eu posso fazer para ele chegar até este patamar almejado? O PPP vai trazer da tua escola qual sujeito cidadão que ele quer, que a sua educação aí, a educação da sua escola quer formar.
Não adianta comparar. Tá? Ele não está. Mas o que, que eu posso fazer nas minhas aulas, né, dentro, casando ali com o currículo oficial, para desenvolver, para colocá-lo no caminho, né, na direção disso que nós estamos almejando. Que atos pedagógicos precisamos planejar para explorar no estudante de hoje a formação de um sujeito que cuida de si, dos outros e do meio, né? Então, assim, o que nós estamos estabelecendo como normas de convivência, como práticas, como nós, como sujeitos que somos também exemplos, né, para que ele cuide de si, dos outros e do meio, né? Então, se eu quero desenvolver empatia nos estudantes, mas eu e os meus colegas professores, a escola tem empatia com as famílias, com os estudantes, eles conseguem perceber isso? Pois a gente só vai desenvolver empatia em um ambiente com empatia, né? E nós, quando vamos visitar escolas aqui, a gente sente assim, nossa, essa escola aqui tem um clima super bom, acolhedor, e daí tu vê aqueles estudantes que percebem isso no pé, quando colocam o pé na escola, né? Então, mas isso é algo desenvolvido por todos, pelos professores, pelas equipes, né? As famílias chegam novas, elas vão percebendo que é aquela direção da escola, né? Então elas vão ali dançando conforme a música, porque aqui nessa escola tem tais valores, tais habilidades socioemocionais. Então aqui, antes de pensar sobre os outros ou sobre o meio, os estudantes precisam primeiro tomar posse de si, como diz o próprio Lucchesi, né? Então, ao contatar-se, né, ao se olhar, ao ter contato consigo, ele consegue ele consegue conhecer o seu corpo, os seus sentimentos, como pensa, os seus limites, né? Olha quantas vezes os professores dizem, os estudantes não sabem como eles aprendem, né? Então, como é importante tu ter esse autoconhecimento e que isso gera aí consequências positivas para ti, né? E não adianta a gente só identificar isso, mas o que a gente pode, né, fazer para que eles passem a perceber, conhecer, né, como aprendem, né? E isso, pessoal, eu estou falando, é tanto para ser uma discussão entre os professores, para ter ali uma união, uma tomada de ação conjunta, né? Como também assim, olha, não sabemos, orientação, supervisão pode ajudar, não, vamos buscar ajuda externa. Então, entra em contato com uma universidade, alguém tem um psicopedagogo, tem isso, tem aquilo, então alguém para ajudar, né? Depois nós temos aqui isso contribui, pessoal, essa tomada de posse de si mesmo, contribui para termos domínio sobre nós mesmos e sobre nossos atos, né? Então, não adianta eu conversar com o estudante sobre uma postura que ele teve em aula, sobre uma postura que ele teve no intervalo, tá? Se ele não tem conhecimento de si, né? Então, ele não vai nem conseguir reconhecer que errou, né? Saber viver com a nossa autoimagem e com o mundo externo da melhor forma. Olha quantos, né, eles são adolescentes, né? E esses adolescentes, a gente acaba percebendo, né? Assim, essa dificuldade que eles têm com a sua autoimagem, né? Com a valorização. A gente trabalha isso em relação à valorização da vida, né? Então, a gente tem diversos casos de automutilação, né, de estudantes lá que pode estar um calor bem forte, eles estão com cabelo sobre o rosto, estão com capuz, estão todos encasacados, né? Então, daí tu vai perguntar, não gosta do corpo, não aceita, né? Então, esse trabalho aí que a gente já tem algumas formações falando sobre isso, né? Sobre essa questão, tem uma formação que é possibilidades para o segundo trimestre, uma formação do ano passado do ensino religioso que fala sobre isso, né? Quem quiser pegar algumas ideias lá para trabalhar o autoconhecimento, prevenção ao suicídio, trabalho com depressão, por exemplo. Com a escola de hoje, ele acaba citando para nós que as escolas têm muitos conteúdos e que esses conteúdos, a maior parte vem dos próprios professores, tá? Então, uma escola mais é vinda do professor para os estudantes do que dos estudantes para eles mesmos. E tem pouco foco no estudante enquanto sujeito, enquanto alguém que tem uma ação, né? Então, a gente acaba
percebendo isso até nas falas, né? Os professores dizendo, o estudante lá no 6º ano, ele vem, ele fala, ele levanta a mão, isso vai morrendo do 9º ano, já não querem nem aparecer, né? Então, isso vai diminuindo muito. Por N razões, né, pessoal? A questão do trabalho com muito conteúdo, pela questão de eu falando, eles quietos, eu tenho domínio da classe. Então, tem N razões aí que levam para esse apagamento do estudante no currículo, né? Então, a gente pode refletir aqui. Que ato pedagógico possibilitaria esse tomar posse de si mesmo nos estudantes, né? O que tu poderia fazer isso? Essas perguntas podem levar para uma formação, para uma reunião, né? Para conversar, ter essa partilha com os colegas, né? O seu ato pedagógico contribui para esse eu pessoal ou ele resulta apenas das suas escolhas? Né? Então, o que tu trabalha durante o ano é algo que é voltado também. Tem um professor, o André Kercher, lá da URGS, que ele diz que o professor tem de ir para a sala de aula com um caderno de questões em branco. Ou seja, eu vou trabalhar tal habilidade, tal assunto, por que eu não posso ter algum momento de ir com um caderno em branco e anotar as dúvidas e curiosidades deles sobre aquele assunto, né? E não eu imaginar o que é mais importante para lá, tenho, digamos, 120 estudantes naquela série, né? E eu achar que eu sei ali o que é mais importante para eles, né? Os estudantes que exploram o seu eu pessoal, né, que é da tomada de consciência, essa identidade, o eu com os outros e o eu com o meio, eles estarão desenvolvendo essa formação integral. E aqui o termo formação, no que cita que tem a ver com o ver, tem a ver com o ato de formar, né? Ou seja, dar forma a algo. Por isso que ele diz aqui que o PBB vai dizer quem eu quero desenvolver. Por isso essa formação integral é o que a gente esperava ter formado, ter desenvolvido, né? Que estudante, que sujeito a gente esperava ter desenvolvido. E daí ele cita o seguinte, aqui são alguns alertas, né? Quando a educação é focada no estudante, o estudante é o centro, se constrói uma educação que busca a emancipação humana, né? Uma emancipação a serviço tanto de si quanto do outro, né? Que acaba sendo uma educação para a vida, né? Esse termo, quando a gente falar aqui da ética, vai ficar mais claro para nós. Já quando é uma escola com uma educação focada no currículo, né, ou seja, nos conteúdos, praticamente apaga, né, ali o estudante, né, enquanto pessoa que age. Tá, então eu vou só pensar na formação do estudante que eu quero desenvolver, eu não preciso trabalhar nenhum conteúdo, não preciso trabalhar o RCC, por exemplo. Não, gente, a gente vai trabalhar com o RCC, né, nossa base, né, nosso referencial. Só que é diferente, eu não quero trabalhar os assuntos ali, como eu dei o exemplo do monoteísmo, politeísmo, por si só, né? A minha finalidade não pode ser o conteúdo. O professor ele vai ser mediador dessa formação, porque ele vai ver qual a forma desses objetos de conhecimento, dessas habilidades, como ela pode contribuir para formar este sujeito cidadão. Então, não é uma educação a serviço do conteúdo, mas sim a serviço dessa nossa meta de aprendizagem aí, que é desenvolver esse sujeito cidadão. Então, ele acaba citando para nós o seguinte: esse aqui é o slide principal, pessoal. Esse é o slide que vocês têm que ter assim, anotados na contracapa do caderno de planejamento, que é o que vocês precisam sempre estar aí sendo orientados por ele, que é o seguinte: o Luquez, ele fala que o objetivo fundamental da prática educativa é oferecer ao educando condições de aprendizagem e, consequentemente, de desenvolvimento, tendo em vista a sua formação como sujeito cidadão. Então, eu vou desenvolver esse sujeito cidadão, né, essa formação integral, e eu preciso, para isso, acompanhar a execução do que eu planejei para conseguir fazer correções aí de rota para que o estudante tenha condições de aprender. A educação é para isso, é para aprender, né? Então, não é uma escola para ensinar como foco principal, é uma escola para aprender, para que os estudantes vão lá e aprendam. Se eu faço uma escola que só focada no ensinar, o aprender, que deve ser o objetivo principal, acaba sendo secundário. Ou seja, em vez de transmitir uma série de informações sem nenhuma conexão,
o mais importante seria elencar do currículo oficial os saberes e habilidades que vão me ajudar a formar um sujeito que saiba viver e saiba conviver. Então, o que seria esse sujeito cidadão, né? Enquanto cada educando, ele cita que ele trata os estudantes como educandos, né? Aprende a cuidar de si mesmo, a senhorar-se, né? Ser dono de suas qualidades e necessidades, ter consciência delas, deverá aprender a respeitar e servir ao outro, né? Então, é tanto para si quanto para o outro. E daí a gente pode refletir. O seu ato pedagógico desenvolve a convivência com o outro? Se em algum momento desse trimestre aí que passou agora, o primeiro, tiveram momentos, estratégias para que o estudante consiga conviver, e a convivência com o meio natural. E esse meio natural não é só a natureza, né, pessoal? Mas, assim, pensar nos espaços também sociais, espaços construídos pelo ser humano. A sala de aula, ele sabe conviver? Um trabalho em grupo? Ah, eu nunca mais vou fazer trabalho em grupo porque não deu certo. Não, tá, então é algo que precisa ser explorado, porque os estudantes vão trabalhar em grupo na vida adulta, vão trabalhar no ano seguinte, vão trabalhar no ensino médio, né? Eles vão sair da escola, na hora do intervalo vão estar convivendo, né? Sair da sala de aula, no caso, né? Tá? Nos seus próximos planejamentos aí, tu vai estar disposto a pensar também nisso, como aquela minha aula pode auxiliar para que eles convivam de forma sadia, aprendam a conviver. E daí o Luquezzi faz uma relação com a ética, porque para aprender a conviver, a gente precisa ter ética, né, nessa convivência. Então ele traz ali os estudos da Lawrence, lá dos anos 70, que acabam trazendo a ética em 3 fases. Então, a ética da pessoa, a pessoa pode estar em uma dessas 3 fases, que é a pré-convencional, a convencional e a pós-convencional. Então, a pré-convencional seria aquela fase bem das crianças bem pequenininhas. Aí ele faz essa relação dos estudos da Lawrence com os estudos do Piaget, tá? Então tem um pouco de Piaget nisso aqui também. Então seria aquela fase bem egocêntrica, né? É tudo para mim, é nada para os outros, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, né? E o outro só existe ali, ele acaba percebendo os outros como alguém que pode interferir no que tu quer, tirar ali as possibilidades de tu ter algo que seja do jeito que tu quer. Aquela fase bem de criança, né? Lá pelos 6, 7 anos, se espera que já esteja aí se encaminhando para a fase convencional, que é aquela que consegue perceber que não é só o eu, que existem outras pessoas e que elas também têm o direito de sobreviver, de querer, de agir. Então, tu sai da fase egocêntrica e tu vai para a fase sociocêntrica, né? Que é aquela que tu consegue perceber e começar a viver, então, em grupo. Então, nessa fase, a gente vai ter ali a ética do pacto social, uma ética mais jurídica, né? Então, tu acaba fazendo contratos, que são essas normas de convivência. Para conviver, tu acaba descobrindo na escola o que é norma de convivência, que na rua tem leis, né? Que tu não tem as normas de convivência próprias da escola, mas tem também uma série de leis e de normas sociais, né? Então, tu acaba agindo conforme os limites da lei, né? Os limites do que é correto. Não é uma lei só, a lei jurídica, mas das normas, né? E daí, depois dessa fase, a gente tem que analisar se os estudantes, as pessoas estão conseguindo chegar na pós-convencional, que é aquela que transcende, aquela que ultrapassa os limites, né? Tu não age apenas por essas regras corretas. Eu sempre ajo dentro da lei, das normas, faço tudo correto. Mas aqui tu vai ser além disso, tu vai fazer isso e tu vai estar a serviço da vida. É aquela palavra vida que estava lá atrás no outro slide. Que seria isso? Aqui, esse exemplo é um exemplo do próprio Luquezzi no livro. Ele diz assim, ó, que tu trabalha até às 18 horas e o teu colega, daí tu fez a tua função, o teu pacto social ali, né, o que tu teria de fazer. Cumprir até às 18 horas, posso ir embora. Só que o teu colega de trabalho está todo atrasado e ele vai sair somente às 20 horas. Daí tu vai lá e conversa com ele e diz, olha, eu te ajudo, tá? Já fiz aqui a minha parte, e daí os dois saem às 19. Então seria esse ir além do que tu precisa fazer,
tá? Estar a serviço de ti e do outro, né? E daí a gente tem que refletir, né? Em qual fase será que os nossos estudantes estão? Está naquela egocêntrica, na educação lá da ética infantil, né? A que garante, está na fase que garante uma sobrevivência dentro das normas, das leis, ou é que eles já estão naquela fase onde a sociedade é organizada a serviço da vida, essa que vai muito além do que se espera, né? A gente nota, né? Nós temos aí casos de famílias que brigaram, né? A gente for a vias de fato, né? Porque eu quero tal coisa. A gente vê aí nos últimos anos a sociedade que é das famílias chegando nas escolas falando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu acho que tem que ser falado isso, né? Eu acho que tal religião não pode ser abordada em ensino religioso, tá? Isso aí a gente está vendo alguém que está lá na fase pré-convencional, né? E aqui também, ó, você está atento à ética na escola, né? Será que isso também faz parte, né, do que a gente desse desenvolvimento? Essa semana, por exemplo, numa turma, a professora deixou que um grupo pudesse entregar depois e os outros teriam que entregar na data, entregaram. Tá aí as outras turmas. Não, mas aqui só este grupo. Não, é só este grupo, não quero ser intransigente. A gente falou, mas a questão de justiça, né? Será? Então, se tu quer abrir, vamos abrir para todos os grupos. Não, todos os grupos não. Vou abrir só para eles. Então, assim, será que isso é ético? Porque teve um momento em que eles receberam uma folha com toda a organização, foi combinado, pode ser assim, todo mundo concordou, e agora tem essa mudança, né? E uma mudança só para um grupo. Será que isso é correto? Né? E daí, vou mais vinculado aqui para o ensino religioso, ele traz que a questão do sagrado. Mas isso ultrapassa o ensino religioso, porque olha o que o Luquezzi vai dizer, ele vai nos ressaltar. Que o ser humano, desde lá para a história, né, suas origens, ele sempre teve uma relação com o sagrado. Ele sempre teve uma relação com algo maior que ele. E isso não é questão de Deus, pessoal, isso é questão da crença de cada um, tá? Mas ele sempre teve algo, né? Tu vai ver lá no passado, tinha algumas que a mulher ela era muito venerada porque dá a vida. Então, assim, não era só vinculado a uma questão cristã, pessoal. Isso é com algo que seria maior que ele. E que se a gente prepara o estudante para o que ele acredita, para as suas necessidades e para as necessidades da sociedade, a gente sabe, pegar o caso do nosso país, que nosso país é um país que grande parte da população acredita em algo, né? E que tem também um forte sincretismo religioso. A gente tem aí um centro religioso que nos aponta que grande parte da população brasileira frequenta, né, de forma não tão constante, mas frequenta mais de uma religião, né? Então, assim, o estudante precisa aprender a respeitar esse algo maior que ele. E não é que ele vai venerar alguma religião, que ele precisa ser religioso, mas ele precisa ter esse respeito, por mais que ele acredite que ele não siga nenhuma religião, nem não acredite em nenhum ser maior que ele precisa ter respeito, pois outros acreditam, pois outros têm o direito de acreditar. Tá? Então, não é algo tão vinculado à questão de religiões, mesmo sendo um ensino religioso. A gente pode ir lá trabalhar, por exemplo, eu faço uma atividade com senso religioso, né? Então, eu trabalho as religiões mais professadas, tá? Mas o objetivo é mostrar essa pluralidade, desculpa, religiosa no Brasil. O meu objetivo não é que eles saibam cada uma das religiões, é que eles saibam que existem muitas religiões e que parte da população segue uma, segue outra, segue mais de uma, então que precisa ter isso respeitado, né? Isso faz parte, né, da nossa característica enquanto país, e que se ele segue uma religião que quer respeito, ele também precisa respeitar. Então, o trabalho com o sagrado faz parte dessa formação. Tá? Então, o Luquez acaba citando aqui para nós, ele salienta que sempre fez parte da história humana uma relação com o sagrado. Né? Ele diz ali, está presente nos povos e em suas vivências históricas. Né? Contudo, ele ressalta que não é parte da escola um trabalho dogmático, um trabalho com religião
como se fosse algo confessional, uma catequese, uma escola dominical. Não é isso. Ele chama de sagrado iniciático, que é uma fala sobre os modos de vida, o que cada um acaba tendo para si como experiência, né? E que pode sempre isso levar para essa transcendência, né? Ou seja, esse além dos limites. Pois isso pode ser uma fala, os estudantes podem falar, por exemplo, que como eles se sentem a partir que eles ouvem uma música, um trabalho com respiração, com meditação, tá? Um trabalho falando lá sobre experiências e como eles tinham a relação, se comunicavam com as suas divindades. Numa prova eu pedi muito, numa situação de assalto. Então, assim, eles notarem que, sim, tem pessoas que têm uma certa comunicação com algo maior que eles acreditam. E isso faz parte. Então, isso parece algo tão simples, mas não é, pessoal. Nós sabemos que tem professores, tem escolas, tem uma parcela que sim, que acha que tudo é cristão, e não é. Né? Então, podemos rezar o Pai Nosso, que o Pai Nosso é universal. O Pai Nosso não é municipal, porque nem todos os habitantes de Canoas são católicos, são cristãos, né? Não é estadual nem nacional, quanto menos universal, né? Então há uma pluralidade aí e a gente precisa quebrar esse falso laico que existe na educação pública, né? Porque às vezes a educação pública, eu que trabalho na rede particular, com alguns professores, em alguns casos, ele acaba sendo até mais confessional do que as escolas católicas que eu trabalho. Então aqui a gente tem que refletir. Em ensino religioso, o seu ato pedagógico explora esse sagrado iniciático ou ele está em dogmas, em religiões, uma coisa mais confessional que configura a religião do professor e não essa pluralidade dos estudantes da escola? Você tem interesse em explorar esse sagrado iniciático, né? Se sente à vontade, preparado, né? Como isso dá para a gente discutir ali com o nosso grupo, professores, com orientação, supervisão. Como explorar, desculpa, sem cair no proselitismo. Isso é muito difícil, pessoal. Né? Por exemplo, como tu vai trabalhar essa questão, né, religiosa sem falar a tua? Né? Eu construí uma estratégia que eu falo do senso religioso. Então, ali eu falo por igual, na mesma quantidade de tempo, né, dou voz e vez para todas em sala de aula, né? Quando eu trabalho o senso religioso brasileiro. Mas se eu vou trabalhar sempre, vou partir da minha religião e abro para as outras, será que eu consigo não ser proselitista? Ou seja, eu não apresentar a minha religião como a verdadeira, como a correta? Será que eu faço uma escola plural se eu tenho no calendário um grande espaço para festa junina, para festa de Natal, Páscoa, mas eu não tenho nenhum espaço para um momento das demais religiões professadas em Canoas? Tá? Então, será que eu estou construindo uma escola plural ou estou construindo uma escola cristã? Tá? Então, são reflexões que a gente precisa fazer, porque o PPP é o que deve organizar, regulamentar, aí, né, orientar, direcionar o nosso ato pedagógico em sala de aula. Nós, em ensino religioso, uma dica que eu dou para vocês além de fazer essas aulas mais dialogadas, né, essas aulas mais de expressão, aulas que eles possam escrever num papel sem se identificar, tá? A gente também pode fazer, por exemplo, algo que eu faço em ensino religioso na EJA, que é o perfil do estudante. Então, imagine assim, as escolas vão escrever o PPP pensando no estudante, mas nunca ouviu os estudantes. Então, obviamente, vai ser algo que vai partir dos professores, como os professores enxergam os estudantes. Então, uma das coisas que a gente pode fazer, que eu faço com a EJA, e eu posso até depois aqui compartilhar com vocês no Drive lá, ensino religioso, eu posso colocar, ou para quem me pedir, são forms que acabam pegando todas as características dos estudantes. A gente sempre teve esse hábito de fazer na EJA o perfil dos estudantes da EJA, né? Então, eu trabalho na EJA, lá Irmão Pedro, em ensino religioso a gente fez.
tem tanto características como é a EJA, tem atraso escolar, de componentes curriculares que mais reprovaram, né, se eles estão vindo de outras escolas ou não, aonde eles moram, né? Então a gente tinha há alguns anos atrás alguns estudantes que eram de Cachoeirinha, mesmo sendo uma escola de Canoas, estudantes que eram fica na Estância Velha, a escola, mas que eram do Guajuviras. Hoje a gente vê um predomínio de estudantes que são da Estância e do bairro Olaria. Então a gente consegue perceber quem é esse estudante, de onde está vindo, consegue fazer algumas perguntas mais específicas para a religião, né, se eles acreditam que possa trabalhar tais assuntos, quais assuntos eles gostariam de estudar, qual a sua religião, né, qual a sua autodeclaração de cor e raça, né, não se tem, às vezes, na maioria das escolas, esse percentual, né, de autodeclaração. Então, eles podem fazer num Forms, e o bom do Forms é que já saem os gráficos para vocês apresentarem para a escola no momento de conversa sobre o estudante. Que tipo, como eles aprendem mais, se eles dá para perguntar, vocês vão escrever sobre o caminho pedagógico, né? Mas como esses estudantes aprendem mais? Né? Qual o tipo de aula que eles aprendem mais, que eles gostam, né? Uma das perguntas que a gente fez lá nesse perfil é as atividades de lazer fora da escola, o que eles fazem? Eles leem? Quais redes sociais mais usam? Né? Com quantas pessoas eles moram, né? E a gente deixa ali, claro, assim, são dados só para nós, professores, não vai ser algo que vai estar o nome do estudante e a resposta, né? Então, é esse exercício para conhecer os estudantes, para poder traçar como desenvolver os estudantes, tá? Então, concluindo, pessoal, só antes daqui de nós concluirmos, ele faz essa divisão em sujeito, cidadão e depois a relação com o sagrado, mas sujeito e cidadão ali aparece até junto com o hífen, porque ele cita que é só para ser mais didático, explicar essa questão do eu com o eu e do eu com o outro, tá? Porque, na verdade, se tu é um sujeito, tu age. E se tu age, tem consequências para ti, para quem está à tua volta, e também tem consequências, né, para o meio que está inserido. Tá? Então, é sujeito cidadão que a gente vai desenvolver. Então, concluindo, nós humanos somos indivíduos, então precisamos trabalhar questão identitária, ou seja, esse eu pessoal. Nós humanos nos formamos a partir da interação com o outro, então nós precisamos também desenvolver momentos, estabelecer momentos para o desenvolvimento desse sujeito cidadão, esse que interage, né, consigo e com os outros e com o meio. A formação dos nossos estudantes inclui tanto o eu com o outro e o eu com o sagrado, né? Então é bem importante, pessoal, vocês colocarem isso no plano, no projeto político-pedagógico de vocês, que esse respeito à diversidade, essa abertura às demais religiões e crenças, tá? Isso é de suma importância, pessoal. Tá? E um bom PPP é aquele que apresenta como irá explorar os estudantes a tornar-se sujeitos cidadãos. Então, o PPP deve trazer lá essa competência, né? Esse objetivo, essa meta de aprendizagem, que é quem ele quer desenvolver, quem ele quer. Se vocês participarem de qualquer curso de pós-graduação, mestrado, especialização, e falar de currículo, falar de PPP, eles vão falar, analise o seu PPP, se lá informa, né, no PPP da escola que tu trabalha, se lá informa o estudante que ele quer desenvolver, que é aquela educação que é desenvolver, porque este é o básico do PPP. Não tem como dar aula sem saber o que está sendo desenvolvido, não tem como avaliar sem saber o que está sendo desenvolvido. Tá? Aqui nós temos, então, a referência a este livro, o livro que fala de avaliação da aprendizagem, componente do ato pedagógico, do Cipriano Carlos Lucchesi. Tá? Aqui está a referência. O link de presença é o gg.gg/erjunho. Então, vocês podem, eu vou deixar até o dia 31 de julho aberto. Agradeço, pessoal, a presença de todos aqui. Tá? Quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Eu vi aqui que no chat tinha só um comentário ali sobre a projeção, mas aí eu vou
postando agora esse material e compartilho também a projeção com vocês, tá bom? Muito obrigado e vou seguir aqui à disposição de vocês. Tchau, tchau, pessoal.